Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós estamos fazendo uma leitura diacrônica, uma leitura profunda, sem momento de término, dos Atos dos Apóstolos. Esse livro, para nós, é interessante, pelo menos até o capítulo 15, até a metade. Depois, ele se transforma em viagens de Paulo e não digo que perca o interesse, mas perde um pouco a sua teologia. Mas nós estamos longe ainda de chegarmos ao capítulo 15 ou 16. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que semanalmente nos acompanha através da Rede Vida de Televisão. No encontro passado, nós falávamos ainda sobre o capítulo 2 desse livro e, se não me falha a memória, nós introduzimos acerca da primeira comunidade cristã. Um assunto que, acredito eu, tenha pano para muita manga. E hoje quereríamos, então, continuar junto aos nossos queridos telespectadores, a nossa leitura assídua, inteligente, compassada, porque é daí que a gente colhe uma boa reflexão, não é mesmo, Padre? Sim. Quer ler? Vamos lá? São quantos versículos? São apenas 5 versículos no primeiro momento, né? Do versículo 42 ao 47, e aí nós vamos retomar o versículo 42 para continuarmos a nossa reflexão. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Esse é o versículo 42. 42? Isso. Lê a primeiríssima parte, de novo. Do 42. Do 42. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos. Eles se mostravam assíduos ao ensinamento. Quando Lucas escreveu este texto, ele era um homem do final do século I. Ele deve ter escrito o livro dos Atos na década de 80. Eu diria mais indo para 90 do que mais indo para o início dessa década. E nesta época em que Lucas escrevia, homem do seu tempo, já havia um corpo mais ou menos sólido de ensinamentos dos apóstolos. Por que este nome, ensinamento dos apóstolos? Note que ele ficou até hoje na igreja, ensinamento dos apóstolos. Por quê? Porque já se começava a criar a ortodoxia, ainda em semente, e já começavam a aparecer as primeiras heresias. Padre, por outro lado, quem nos assiste também já ouviu falar, há aquilo que nós chamamos na tradição do primeiro catecismo apostólico, que é o famoso Didaché ou Didaqué, depende de como se pronuncia. Eu já posso pensar num catecismo organizado nessa época? Esse livro, esse texto é do século II. É ainda um pouco anacrônico para jogá-lo no século I. Mas já se começava a aparecer e a se diferenciar o joio do trigo. Sim. E então era importante se fixar no trigo e apontar para o joio. Agora, por outro lado, Padre, pensando Lucas enquanto homem e autor deste livro do século I, ele também detinha em suas mãos
inumeráveis textos do Antigo Testamento. Se olhando essa expressão aqui, eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos. Quer este versículo nos ensinar que os apóstolos já queriam trazer o evento Cristo para o centro? E a minha pergunta é, e como fica a Torá e os preceitos ensinados? Não acredito que Lucas estivesse interessado na lei de Moisés. Isso se dava por descontado para todo e qualquer judeu. Eles conheciam, quem mais, quem menos, eles conheciam a Torá de Moisés. O que era preciso incutir é o que é verdadeiramente ensinamento de Cristo através dos apóstolos. E essa nova seita que se levantava, que depois chamamos de cristianismo ou de movimento messiânico, eles já gozavam de alguma tradição? Em que se baseavam? Bom, não se esqueça que Jesus morreu no ano 30 e nós estamos aí pelos anos 85, 86, 87, mais de 50 anos, meio século. Alguma coisa já se começava a formar. Não digo um livro escrito completo, isso não existe. Um catecismo dentro do Novo Testamento, como nós conhecemos o catecismo da Igreja Católica hoje. Mas já havia um embrião do que Jesus ensinava, do comportamento de Jesus, do estilo de Jesus. Por exemplo, receber os pecadores. Por exemplo, abrir a mesa a todos, sem fazer distinção de pessoas. Por exemplo, a proibição do divórcio. Por exemplo, a proibição do juramento. Isto tudo, perdoar os inimigos, isto tudo fazia parte de um núcleo do estilo jesuano, de Jesus. E isto se procura, a oração dominical, a oração do Senhor, isto se procurava incutir nesses aqui. Mas, sobretudo, nesta época em que foi escrito, tentando já separar o joio do trigo. Porque já havia, infelizmente, nascido algumas heresias. Sim. E aí vem a continuidade. A comunhão fraterna. Bom, comunhão fraterna é uma expressão muito ampla e muito ambígua. Quer dizer, ela significa tudo e pode significar nada também. Comunhão fraterna significa viver fraternalmente, no estilo de Jesus, se respeitando, se amando, se ajudando. E se caso a pensássemos enquanto capacidade de partilhar os próprios bens, aí seria um olhar ideológico aqui? Não. Olha, esta história de partilha de bens é mais um ideal lucano do que propriamente uma realidade. Existiu na igreja, ou existiram na igreja, exemplos de generosidade. Por exemplo, Barnabé, que vem de um campo e entrega o dinheiro aos apóstolos. E assim como Barnabé, deve ter outros que fizeram a mesma coisa. Mas eu diria casos isolados e de modo nenhum obrigatórios. Quem queria, dava o que quisesse para uma espécie de mesa comum, ou então prover as necessidades dos pobres. Porque a maioria desses aí, dessa comunidade, era feita de galileus, que vinham do norte lá, como Jesus, e
era também uma comunidade pobre. Pobre no sentido material, inclusive material, do termo. Não é? Como é que eles viviam em Jerusalém? Aonde ficavam? Em casa de quem? Dormiam onde? Comiam onde? São perguntas que normalmente não se fazem, mas o exegeta tem a obrigação de fazer. Como é que essa gente vivia? Não se trata de uma semana, não se trata de 15 dias. Como viviam? Onde eram hospedados? Onde tinham os seus bens? Não é? Perambulavam? Acredito que não. Eram acolhidos. E a isso tudo se dá um nome genérico de comunhão fraterna. Certo? Tá, okay. O que mais? A fração do pão. A fração do pão nós vamos ver daqui a pouquinho. Chegou o nosso intervalo e... está anunciado, já voltamos. Estamos de volta ao nosso segundo tempo. A pergunta que você tinha posto, qual seria? Não, agora nós vamos continuar a leitura, né? Porque eu iria complementando o versículo, o verseto, quando chamaram para o nosso intervalo. Então agora... A fração do pão. Fração do pão também é uma expressão, é um sintagma, isto é, que significa o quê? Bom, para o judaísmo se tinha o costume de uma ceia normal. O mais velho presidia o momento, o encontro era de convivência, uma bênção era evocada, mas que no cristianismo, geralmente em teologia, logo a relacionam com a Eucaristia. É por aí? Eu não faria esta ilação a partir desse texto do capítulo 2 dos Atos. Eu acredito que fosse um pouco cedo demais ainda. E temos que ter um cuidado para não retroprojetar a riquíssima teologia eucarística que temos para esse século I. Portanto, eu ficaria no genérico. Fração do pão significa, a meu ver, as refeições que se faziam. Jesus sempre comeu na casa de quem o convidava. Nunca recusou um convite. Não era João Batista. Esse costume de Jesus, esse estilo de Jesus, continuou a ser imitado. Foi numa dessas refeições, a última, que ele instituiu a própria Eucaristia. Mas eu não acredito que cada vez, as poucas vezes que aí se fala de fração do pão, signifique necessariamente a Eucaristia. E também com que consciência a celebravam, é difícil saber. Nem sequer, por exemplo, poderíamos relacionar esta expressão àquele famoso episódio do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, a passagem dos discípulos de Emaús. Reconheceram Jesus ao partir o pão. Também não ousaria falar em Eucaristia aqui. Eu acho que ainda é um pouco cedo. Embora eu não discuta e aceito plenamente que ela fosse celebrada. Agora, por quem? Quando? Quantas vezes? Com que frequência? Tudo isso é uma incógnita para nós. No primeiro século. E para concluir, o nosso versículo e as orações. Agora, as orações. Aqui eu já queria colocar uma questão introdutória quanto às orações. Lucas, sempre no seu sumário aqui desse livro, ele vai falar que os apóstolos subiam ao templo para a oração, sempre no singular. Mas nesse caso ele pluraliza a expressão. A pergunta é, por que orações aqui? Porque certamente não era apenas uma oração. Ensinar a chamar a Deus de Pai, aquele apelativo afetivo
que era comum na boca de Jesus, e Jesus insistia com os seus para que se dirigissem a Deus com o mesmo fonema, com a mesma palavra. Portanto, com a mesma intimidade. O Pai Nosso. Quem sabe a leitura de algum salmo já em clave, diríamos, cristã. Mas seria anacrônico quando pensamos nesse termo orações, ainda um resquício de judeus convertidos ao cristianismo rezando orações da tradição judaica? Mas olha, seria anacrônico? Olha, até o fim do século, o judaísmo e o cristianismo não se dividiam assim, ou não eram divididos nitidamente. Essa divisão nítida não se vê, por exemplo, no testemunho e na vida missionária de Paulo, mas nós a encontramos nos escritos de João. Mas esses escritos são do ano 100, mais ou menos, da nossa era. Ali sim, já existe um cristianismo e um judaísmo completamente separados. Mas para isso deveríamos esperar mais algum tempo. Durante muito tempo, no primeiro século, judeu e cristão não se distinguiam muito entre si. O judaísmo era uma seita a mais. O cristianismo era uma seita a mais, dentro de um judaísmo polimorfo. Os fariseus pensavam de uma maneira, e havia também divisão entre fariseus sobre como interpretar isto ou aquilo da Torá de Moisés. Os saduceus tinham a sua maneira de interpretar a Escritura, também não andavam de acordo com os fariseus. Havia os de Qumran, havia os judeus, a grande massa que não pertencia a elite nenhuma. Todos eles tinham o seu modo pessoal de enxergar o judaísmo. O judaísmo nunca teve uma autoridade suprema, nunca teve no passado e nunca tem hoje. Até hoje, nunca, como nós, que temos um papa. Eles nunca tiveram um papa, uma autoridade suprema. O que eles tinham eram grupos, bem claro, alguma coisa em comum. A Torá, o templo, o único Deus. Os mandamentos. Os mandamentos. Vejo. Mas fora isso, as interpretações eram muito divergentes. Sim, sim. E aí, para concluir esse primeiro versículo, mostrando ao telespectador como o nosso estudo ele é minucioso, quando pensamos orações, padre, nesse caso aqui, é um assentimento oficial, isto é algo sacramental, ou eu posso pensar naquela oração que depois aconselharia Jesus, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Não, nenhuma coisa. Há uma diferença entre... Não. Esse intimismo, entra no teu quarto, fecha a tua porta, isso não existe aí nos Atos dos Apóstolos. Certo? São sempre orações comuns, mas próprias dos discípulos de Jesus. E para o resto, eles eram judeus. Você não disse que Pedro e João frequentavam o templo? Sim. Houve uma época em que, mesmo depois do sacrifício da cruz de Jesus, se imaginava que no templo se oferecessem verdadeiros sacrifícios. A hora nona de Pedro e João era a hora do sacrifício vespertino. Nós iríamos hoje à hora de vésperas. Agora, até pela amizade e pela convivência que tenho com o senhor, eu sei que o senhor é um mestre em oração. Me permita abrir esse parêntese. Dá uma palavrinha para os nossos telespectadores. Há uma diferença entre a oração proferida no Antigo Testamento e a oração genuinamente cristã? O que é oração cristã, padre? A oração cristã abrindo um parêntese, é a oração feita com Jesus e em nome de Jesus. O saltério, por exemplo, está no Antigo Testamento.
mas nós recitamos não como judeus, e sim como cristãos, porque Jesus e os apóstolos nunca se desfizeram do saltério e tiveram cuidado de retirar alguns salmos que eram particularmente sensíveis para a teologia e a cristologia nascente na comunidade primitiva. Muito bem. Podemos continuar? Podemos. 43. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que realizavam por meio dos apóstolos. 44. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Isto é mais ideal do que real. Vendiam suas propriedades e bens, dividiam-nos entre todos. Eu disse, alguns exemplos sim, mas querer generalizar, não. Mostravam-se segundo as necessidades de cada um, dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. Bem, você leu o texto inteiro, né? Exatamente. Eu acho que eu já expliquei tudo isso ou não? Certamente a gente já deu uma passada, né? Não, agora, né? Falando o que eu falei agora, E para mim está claro aqui. não há mais muito a acrescentar nesse versículo. Talvez... A não ser sinais e prodígios. Eu iria perguntar o porquê desse temor, porque a pergunta é, se os prodígios aconteciam, se o povo era tocado e libertado, se a comunidade crescia e a fraternidade reinava, por que crescia ao lado dos prodígios o temor? Porque o temor de que se fala aí não é o temor em que você está, onde você está pensando. O temor é uma reverência diante do luminoso. Que pena que o nosso programa chegou ao fim, não é, padre? Mas a gente volta em caráter de conclusão no próximo programa para continuar com você o nosso papo, a nossa reflexão. Tenha um bom domingo. Muito obrigado.